Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, no início de uma nova semana, que a graça de Deus esteja contigo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a ternura da nossa Mãe querida, a Virgem Maria, te cubra, te acompanhe durante essa semana. Que realmente seja uma semana abençoada, uma semana na graça de Deus. Que a luz do Senhor conduza seus passos, te livre todos os males, de todos os perigos e que realmente você possa em tudo fazer a vontade do Senhor. 24 de agosto, celebrando a 21ª semana do tempo comum, a vocação do cristão leigo. Hoje nós somos convidados a rezar, a agradecer ao Senhor por essa vocação. Os leigos, homens e mulheres comprometidos com a sua fé, comprometidos com a igreja, que receberam esse chamado do Senhor, a trabalharem para a construção do reino, e que abraçam na igreja, na comunidade, diversos ministérios, catequistas, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, ministros da palavra, agentes pastorais, missionários, missionárias, tantas pessoas que fazem a igreja acontecer no dia a dia, que são sal e que são luz. Então nós queremos agradecer pelos ministérios, pelos serviços dos leigos e leigas e pedir também ao Senhor hoje na oração que Ele envie operários e operárias para a messe. A igreja tem muito serviço. Tem muita gente ainda que não escutou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e que precisa de homens e mulheres que assumam com coragem essa missão. Por isso rezemos pelos leigos, por aqueles que já descobriram a sua vocação e deram o seu sim, para que sejam perseverantes, mas também por aqueles que ainda não escutaram o chamado do Senhor. Que escutem e que possam ter a coragem de ofertar suas vidas à missão, ao reino de Deus. A primeira leitura da liturgia de hoje é do profeta Isaías, e o profeta vai recordar essa escolha que Deus faz de pessoas, de mensageiros, para anunciar a sua palavra, para torná-lo conhecido. O profeta vai trazer o nome de alguns mensageiros que foram enviados para os povos. Aqui ele vai colocar o nome de alguns povos, de algumas localidades que os mensageiros foram enviados. E foram enviados para anunciar às nações a glória de Deus e reconduzir todo o povo até o santo monte de Jerusalém. Então é o desejo de Deus, que haja pessoas que anunciem a sua palavra, o seu evangelho, que o torne conhecido. O Salmo 116 vai nos levar a rezar: proclamai o evangelho a toda criatura. Esse é o pedido do coração de Deus, que toda criatura conheça a sua palavra, o seu santo evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai, pois é comprovado o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Que todas as pessoas possam conhecer o amor e a fidelidade do nosso Deus. A segunda leitura da carta aos Hebreus, São Paulo vai recordar que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E aí vai nos motivar a perseverarmos, a vivermos a nossa fé com coragem e abraçarmos os desafios da vida que muitas vezes chegam como correção do próprio Deus, porque Ele nos ama e Ele deseja que vivamos a nossa missão na fidelidade. Meu filho, não despreze a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem aceita como filho. É para a educação que sofreis. E é como filhos que Deus vos trata. Por isso, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não extravie o que é manco, mas antes seja curado. Abraçar as correções que Deus nos faz no caminho como um processo de purificação que nos leva ao reino dos céus. É para a nossa missão, é para que a missão seja bem realizada que Ele nos corrige. Vamos escutar a palavra de Deus, o Santo Evangelho para nós nesse domingo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a palavra de Deus, o Santo Evangelho, para nós desse domingo. É interessante percebermos que a pergunta que foi feita a Jesus, alguém pergunta a Jesus, é: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? A pergunta, ela está ligada à quantidade. Aquela pessoa quer saber quantos que se salvam. São muitos, são poucos? Mas a resposta de Jesus nada tem a ver com quantidade. A resposta de Jesus tem a ver com o que devemos fazer para adentrar o reino dos céus. E é por isso que Jesus diz: fazei todo esforço possível. Quando aquele homem traz uma pergunta a respeito de quantidade, ele quer saber, ele está preocupado com as outras pessoas. Mas Jesus diz: é preciso olhar para o teu caminho e se esforçar o máximo para que você esteja no reino dos céus. Porque se você não se esforça para passar na porta estreita, e o que significa passar na porta estreita? Se você não se esforça para se adequar àquilo que a palavra te pede, àquilo que Jesus te ensina, você não entrará no reino dos céus. A porta estreita está diante dos nossos olhos. E nós precisamos, olhando para a porta estreita, avaliarmos o nosso caminho, aquilo que eu preciso deixar, as renúncias, os sacrifícios que eu preciso abraçar na minha vida, mas desejar passar por aquela porta. E à medida que eu vou me adequando ao Evangelho, que eu vou me convertendo a cada dia, e eu vou colocando o Senhor como centro da minha vida, se torna cada vez mais possível atravessar essa porta e adentrar um dia o reino dos céus. E aí Jesus diz: olha, muita gente vai ficar do lado de fora, porque não fez a vontade do Pai. E não adianta dizer: nós comemos, bebemos diante de ti, nós escutamos a tua palavra. Não. É preciso realmente a conversão do coração. Nesse domingo nós queremos pedir essa graça. A graça de realmente adentrarmos nesse processo diário, constante de conversão. De colocarmos a palavra de Deus como centro da nossa vida e de desejarmos um dia estarmos no reino dos céus. Aquilo que nós desejamos e que nós empenhamos toda a nossa força e o nosso coração, com certeza nós conseguimos com a graça de Deus. Então que o reino dos céus seja o desejo que grita a cada dia no nosso coração, na nossa alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Pai de bondade te abençoe e te livre de todos os males, todos os perigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.